Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para mim é sempre um motivo de um grande prazer estar aqui compartilhando parte do meu conhecimento e minhas experiências com você, onde o foco de tudo aquilo que eu falo é o detalhe. Eu acho que o detalhe é um ponto muitíssimo importante para decisão de uma tomada de ação, né? Eu acho que tem que ser analisado, né? Tem que buscar a raiz da situação. Então, o detalhe, ele é uma peça fundamental, né? Em qualquer que seja a observação, o seu olhar crítico, né? Você se depara perante uma situação onde você tem que levar em relevância tudo aquilo que você está vendo. Então você tem que saber analisar o que é o bom, o que é o certo e o que é o correto. Nem sempre o que é o certo é correto, tá certo? Então, estar aqui falando para você é uma honra, tá certo? Para você que já me conhece, é sempre um prazer ter aqui a sua companhia, né? Prestigiando o meu trabalho. Para você que não me conhece, o prazer é recíproco, tá certo? Eu sou Haroldo Paz Filho, um profissional da área mecânica industrial, mais precisamente usina de açúcar e álcool, onde eu tenho esse canal aqui, que é uma fonte que eu encontrei de compartilhar minhas experiências por esses anos vividos aí na manutenção mecânica industrial, sempre no segmento sucroalcooleiro. Afinal, foram 48, quase 49 anos, né, nos quais eu acredito que foram muito bem vividos, tá certo? De alguma forma eu acredito em ter sabido aproveitar um pouco das oportunidades nas quais foram me dadas, não é mesmo? Apesar também que nada para mim teria importância se eu não tivesse a companhia de equipes de profissionais nas quais eu sempre participei, né? Então o meu conhecimento ele não foi adquirido sozinho, meu conhecimento ele foi adquirido através de experiências, de lições, né? De tutores que na verdade eu iniciei minha vida profissional como um aprendiz de manutenção mecânica, né? Tenho muito que aprender ainda, mas o pouco que eu sei eu tenho o maior prazer em compartilhar, tá certo? Eu diria o seguinte, há poucos dias atrás eu postei, né, um vídeo onde eu fiz alguns relatos sobre empenamento de braço de pente superior, quebra de parafuso de flanges de camisa superior, cantoneira de vedação de esteira transportadora de cana picada ou bagaço danificada, entupimento de tubulação, né, de trocador de calor, até mesmo de serpentinas de mancais de moenda. Enfim, eu fiz alguns comentários onde eu até pedi, né, para que alguém desse uma resposta, né? Afinal, tudo isso que eu perguntei faz parte da minha vida profissional. Afinal de contas, em todas as empresas que eu trabalhei, usina de açúcar e álcool, essa pergunta nas quais eu fiz e vou voltar a comentar agora, foram assuntos, né, foram passagens que eu tive que em todas as usinas, que na verdade foram 5 ou 6 usinas que eu trabalhei em 48 anos, todas elas tinham este tipo de problema. E acredito que as que não têm, porque de alguma forma sanou, mas acredito eu que eu não vou falar nada que seja estranho não. Acredito que algumas das empresas ainda devam ter esse tipo de problema. Problema esse que eu posso dizer que eu tenho a solução. Não sou nenhuma Simisa, nenhuma Dedini, nenhuma Fundição Moreno, né? Mas eu sou um profissional que eu sempre levei em consideração, prestei sempre muita atenção em detalhes, né? E isso vem me martelando a cabeça dentro de anos e eu acredito que cheguei, né, em uns fatores aqui, quase que posso afirmar que com certeza que é por aí, entende? Então eu vou voltar
né, nesse vídeo. Esse vídeo não vai ser um vídeo tão extenso, mas é um vídeo na qual eu vou explanar um pouquinho mais aquelas perguntas, né? Eu vou deixar ela um pouco mais aberta, um pouco mais com visão do que aonde eu quero chegar, né? Aonde eu quero levar, transmitir a quem se interessar. Muito bem, então vamos lá. A minha primeira pergunta que eu vou fazer é sobre empenamento do braço do pente superior. Aquele braço do pente oscilante, né? O pente que ele oscila junto com a moenda. Em todas as empresas que eu trabalhei, até não faz muito tempo que eu parei de trabalhar, né? Que eu me aposentei e parei, mas porém ainda continuo na ativa, né? Faço ainda algumas visitas em algumas usinas. Eu tenho notado que esse tipo de problema ainda continua, ainda permanece. Não é uma frequência tão grande, mas enfim, cada vez que isso acontece, nada 4 horas de parada de moenda. Vamos computar 4 horas de parada de moenda? Para você que tem uma moenda só, que tem duas, você está parando a moenda, você está parando partes da sua parte agrícola, enfim. Eu acho que cada 1 hora de moenda parada busca seu quase R$1 milhão de reais. Afinal, você tem aquele monte de funcionários, né? Estão dependendo daquele equipamento para voltar a trabalhar a área agrícola, né? Parada de máquinas. Apesar que são momentos, né, sabido do que aconteceu, pode serem aproveitados para uma manutenção preventiva, uma lubrificação, enfim, né? Mas vamos lá. O porquê que acontece isso? Por que acontece o empenamento do braço, né? Ele chega a levantar. É algum esforço causado num determinado momento que eleva, né, o braço do pente a entortar. Esse esforço, né, ele é 100% jogado em cima dos braços do pente. Não tem nada que auxilia, né, para que esse esforço, ao invés dele ser 100%, que ele seja 50%. 50% é um esforço aceitável pelo braço do pente, 100% não, é onde ele empena. Então é em cima desse ponto que eu estou falando. Por que o seu braço ele entorta? Entorta porque em algum momento ele enrosca, a pressão do bagaço ali é muito forte, né? Faz com que o bico do pente tenha uma certa dificuldade em deslocar esse bagaço que está comprimido entre o friso da moenda, né? Então nesse momento aí causa-se uma força muito grande a ponto do braço não suportar. Existem muitos que estão pondo mais, né, um reforço de ferro chato, né, em cima do braço para ele suportar, mas mesmo assim ele chega a empenar. 4 ou 5 milímetros que ele empena já é o suficiente para a lateral do seu pente já começar a pegar na camisa, tá? Agora imagina se ela trabalhar um pouco oscilada de um lado, né? Quer dizer, tudo isso aí vem auxiliar, tá? Então eu tenho a solução para esse tipo de problema. O braço do seu pente está entortando, eu diria que eu tenho a solução, tá? Então esse seria um dos casos. Agora, só voltando a lembrar, eu sou um consultor da área mecânica industrial, onde eu tenho segmento de alguns projetos e esse é um deles, tá? Onde para esse caso eu tenho 2 situações que podem ser muito bem aplicada nesse caso, para você que tem um pente oscilante, tá certo? Então esse é um caso, espero ter sido claro. O outro caso, que também é muito comum que isso aconteça, pelo menos eu tenho visto aí em algumas usinas que ainda continua acontecendo, é a quebra de parafuso em flange. Por que quebra? O flange é uma peça tão livre, né? Ela está trabalhando tão livre, mas não podemos deixar de observar que existe um ponto, um momento de esforço nele. Qual que é esse ponto de momento de esforço dele? É quando ele está na direção da bagaceira, quando ele está na direção do rolo de entrada e do rolo de saída, é onde ele sofre uma determinada pressão axial,
né? Porque saindo dessa região é caldo e bagaço solto, né? Não faz pressão nenhuma nele. Então, o único momento em que faz um flange sofrer um esforço axial é aquele momento que está lá embaixo, a menos que, aí é que entra também uma outra questão. Imagine se a sua moeda trabalhar bem inclinada. Esse flange aqui, onde ele está? Olha o ângulo dele. Onde esse flange ele pode estar pegando? Juntamente com isso daí, eu tenho um outro assunto que é colado a esse daí, que é o que? A vedação do seu rolo superior, ela anda se danificando? Então, são duas perguntas que eu deixo no ar, que eu sei que existe, porque eu sou prova viva disso, que eu vi isso daí, não foi nenhuma e nem duas usinas, tá certo? Quando termina a safra, você tira o rolo superior e sobre a área da bagaceira, né, ali tá um concreto de bagaço seco, comprimido, né, que ele busca até a sua vedação do seu rolo superior. E quando você tira o rolo superior e você olha sob o casquilho inferior do rolo superior, naquela região do castelo tem bagaço. Por que tem bagaço? Porque o bagaço ele sobe tanto quando a moeda está ali com 20, 25, 30, 35 milímetros de oscilação, ele entra por baixo, ele fica entre o casquilho inferior do rolo superior e o próprio castelo. É onde oxida, é onde traz uma série de problemas, tá certo? Para esse caso eu também tenho a solução, tanto da quebra do parafuso, como também de estar danificando a vedação do seu rolo superior. A quebra do parafuso, engenheiros todos fizeram e estão fazendo ainda um trabalho excelente sobre dureza de material, sobre usinagem com configurações de superfícies, com raios, enfim, tudo isso daí é muito relevante, tem que ser feito, é legal, né? É cabido isso daí para essa função, mas o que eu tenho a apresentar também é coisa de, você entende? Eu até diria o seguinte, vou dizer uma coisa aqui, depois que inventaram, depois que desenvolveram, não inventaram, desenvolveram a máquina cortadeira de cana picada, nada nesse mundo mais é impossível, tá certo? Mas tudo aquilo que eu estou falando é de uma forma bastante simples e fácil de ser entendido. E fácil também de se fazer, tá certo? Então, nessa situação de quebra de flange, eu tenho a solução para 3 problemas. Uma, eliminar aquele bagaço que fica ali, né, entre a camisa de entrada, a camisa de saída e o suporte da bagaceira. E esse bagaço, o que ele faz? Ele deixa de ter o escoamento, ali faz-se uma piscina de caldo, onde essa piscina de caldo ela te joga esse caldo aonde? O que você tem colado ali? O envelope do seu rodete, tá certo? Ali começa também a entrar caldo e contaminar o que? O óleo do seu rodete, porque nem sempre a água que está ali dentro do seu envelope é uma água de mancal, é uma água de lavagem, é uma água que ela é provida do caldo de bagaço. Caldo da cana. Então eu tenho a solução para isso daí também. A outra coisa é o que? A área agrícola ela colhe a cana com todo cuidado, deixa até os tamanhos dos toquinhos de cana lá, aquilo ali é muito importante, né? Porque ali é desperdício. Põe a cana sobre o caminhão, põe até aquela lona em cima que é para não cair nas estradas, enfim, quer dizer, ela corta e tira, ela colhe a cana com todo cuidado, chega na indústria, muitas vezes é jogado no chão, passado por caminhão, trator em cima, enfim, né? Eu me refiro à vedação de cantoneira do transportador de cana picada ou que seja de bagaço. Aquela cantoneira com a abrasividade que ela tem e com o contato que ela tem na lona transportadora,
ela acaba se danificando. Ela se danificando, o que que acontece? Começa a passar cana, começa a passar palha, começa a passar bagaço, se é que ela é para bagaço, enfim. Sem contar que o que cai ali, muitas vezes ela cai também aonde? Sobre a lona de retorno, né? Porque ela está indo levando a cana, estraga a cantoneira, aquela que cai aqui, ela vai sobre a lona o lado de retorno. Indo sobre o lado de retorno, automaticamente esse bagaço ele vai parar onde? Lá no tambor acionado, ou muitas vezes ele dá a volta e para até no acionamento. Aí ele começa a se acumular, a sua lona começa a fugir, já não tem mais regulagem, enfim, vira um transtorno. Muitas vezes aquele raspador que você tem sobre a lona do lado de retorno, muitas vezes ele até deixa passar alguma coisa ali, enfim, né? Eu também tenho uma solução para isso. Sem contar que toda entre safra você tem que tirar aquela lona ou contratar uma empresa especializada para fazer o conserto da borda da sua lona, que ela se danificou, comeu a borracha e buscou a lona, enfim, né? Se a sua esteira aí tem 100 metros de comprimento, né? Tudo aquilo você tem que reformar. Eu acredito que deva ter um custo aí, fora a cana que cai para o chão, um custo aí um pouquinho elevado. Então eu também tenho a solução para essa situação. Vedação do rolo superior se danifica, eu já comentei isso daí, tá certo? Outra coisa, pessoal, choveu, ou por algum motivo você parou sua moenda, por uma falha em algum dos ternos, enfim, você parou sua moenda. Moenda não está moendo, parou. Se choveu, você parou por motivo de chuva. E o que que você vai fazer? Você tem 6 ternos ou 5 ternos, onde você tem manutenções a serem feitas. Você vai aproveitar para fazer a sua manutenção preventiva. Às vezes até está esperando uma corretiva. Aquele terno que você for trabalhar, automaticamente ele vai ficar parado. Mas existe outros ternos que você vai rodar ele para fazer o quê? Aproveitar para fazer chapisco, você vai rodar ele para fazer picote, né? Roda uma parte, faz o picote, roda outra parte, faz o picote. Aonde eu quero chegar? Nesse momento, você está com, suponhamos que você tem 6 ternos, você está com 4 parados e 2 em operação de chapisco ou até mesmo de fazer picote. Então você tem 2 ternos que a sua bomba de óleo central tem que estar ligada, porque você tem 2 ternos ali que dependem da lubrificação, porque afinal ele está rodando. Esse rodando, ele está consumindo óleo, né? É sabido por nós que parte desse óleo, ele cai e ele retorna para a caixa, mas quando ele retorna com uma determinada contaminação. Então eu diria que não é um óleo mais legal, né? Porque ele foi contaminado de água, pode ter partículas de bagaço, pode ter partículas arenosas, enfim, alguma coisa. Isso não quer dizer que você não deixa de usar ele, você usa sim. Só que ele começa a te dar problema no seu distribuidor de óleo, né? Então eu tenho a solução para isso daí. Por quê? Se você fica 4, 5 horas com a sua moenda parada, né? E às vezes fica até 24 horas, depende, se estiver chovendo não tem como. Você aproveita e fica rodando sua moenda, né? Terminou de fazer o que você tinha que trocar um pente, trocar uma peça, tal, aí você volta a chapiscar. Só que esse óleo que você está computando ele, né? Mas ele não está servindo como tonelada de cana moída. Qual está sendo o seu consumo de óleo por tonelada de cana moída? 10 gramas, 20, 30? Esse óleo no qual você está computando aí, 1 hora da sua moenda parada, são 18 rolos, né? 18, são 24 rolos que estão consumindo óleo. Você tem 2 só ternos trabalhando, mas todos estão consumindo óleo. O que que você faz? Você estrangula, você fecha todo o distribuidor, depois você abre ele no mesmo jeitinho que estava, ou às vezes até esquece de abrir algum, seu mancal esquenta, enfim. Eu tenho a solução para esse problema também. Você tem o seu transportador de lona, onde você tem os 2 tambores, acionamento e acionado. Mas como ele é muito longo, você tem os tambores de desvio,
onde dois tambores eles trabalham em contato com a área de transporte, porque o seu tambor de acionamento e acionado ele trabalha em contato com a lona no lado oposto ao lado de transporte, quer dizer, ele não sofre sujidade alguma, a não ser que você tenha algum vazamento, alguma coisa, que isso daí acaba indo para ele, caso contrário não. Mas você tem dois tambores que ele trabalham no lado de contato com o lado da lona de transporte. Se está chuviscando ou se está moendo, a sua cana está vindo, ela está vindo com terra. A raspa que você tem, ela não é o suficiente para eliminar 100% a terra. Não. Ela vai com aquela sujeirinha, né, aquela sujeirinha de terra, tudo, umedecida, desculpa, umedecida, e ela começa a fazer o quê? Ela começa a agregar nos dois tambores de desvio, a ponto dele formar aqueles terrões mesmo, né? Aqueles terrões lá. E como é que você limpa aquilo? Eu tenho a solução para esse problema também, tá certo? Então, para você que está me assistindo, como eu disse, eu não sou nenhuma Simisa, nenhuma Dedini, nenhuma Fundição Moreno, né? Mas eu sou um profissional da área, onde os 48 anos que eu trabalhei, eu convivi em usinas de açúcar e álcool, que todos esses problemas aí, até hoje, em algumas usinas existem. Não vou generalizar, porque muitos também, de alguma forma, sanaram esses problemas. Então eu, como consultor, eu tenho a solução para esses problemas, tá certo? Infelizmente eu não posso dar de graça, tá certo? Afinal de contas foram anos aí que eu estou trabalhando em cima disso, né? Mas se você tem interesse, sabe o custo que você tem com uma parada de moenda por algum desses problemas nos quais eu comentei, ou até mesmo, né, tendo um consumo de óleo aí no qual, né, não está sendo legal para você, quanto custa um litro de óleo que você tem para você colocar em mancal de moenda? Quantas gramas de óleo você consome por tonelada de cana? 10 gramas? Só que você está com 20, por quê? Né? Será que você está computando algum óleo que na verdade você não está moendo? Enfim, eu tenho como segurar esse óleo para você, esse custo, né? Então, se alguém dos senhores se interessou pelo que eu falei, os senhores, né, têm aí o meu e-mail, ou se não tem, né, entre em contato. E o meu e-mail é haroldopfilho2@gmail.com, Haroldo com H, P de pato, Haroldo Pfilho2, tudo junto, 2 é número 2, haroldopfilho2@gmail.com. Este é meu e-mail. Entre em contato comigo que nós conversamos para definição disso que eu comentei. Tá ok? Eu agradeço pela sua atenção. Foi um vídeo um tanto quanto extenso, né, um pouquinho, mas são assuntos nos quais eu tenho certeza que é de muita relevância para você, tá certo? Então eu coloco-me à disposição, né, se alguém se interessar pelo meu trabalho, entre em contato comigo, tá certo? Que nós vamos conversar a respeito do que eu comentei. Tá? Eu sou um consultor da área mecânica industrial, precisamente usina de açúcar e álcool. Tenho um expressivo conhecimento na área de manutenção mecânica em usinas de açúcar, principalmente na área de moenda, tá certo? Onde eu me coloco à disposição dos senhores para qualquer debate, qualquer pergunta, seja lá sua dúvida que for. Tá ok? Agradeço pela sua atenção. Eu ainda tenho mais vídeos para falar sobre moenda, mas eu quis fazer esse comentário porque tem muitas usinas já terminando a safra e é o momento de se enxergar muita coisa agora, na hora de você fazer sua desmontagem. Porque depois que você desmontou, lavou, você só vai ver que está danificado alguma coisa, mas de onde nasceu aquilo? Então é muito importante, pessoal, nesse momento, ter um olhar clínico para as coisas, tá certo? Saber onde olhar, saber onde buscar o problema, né? Ter os seus registros durante a safra, para nesse momento você ter uma equipe ligada, atenta a isso. Se você quiser o meu trabalho para isso, eu também coloco-me à disposição,
tá? Eu tenho os pontos certinhos já para ir observar e já te fazer um relatório do que você deve fazer. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Aguardo você no próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande abraço.